Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Sr. Abel Palanga Chivuco. Tem 58 anos de idade, vai completar 59 precisamente a 11 de novembro. Nasceu na província do Ambo, concretamente na região do Bailundo. Foi militante por mais de 30 anos no Partido UNITA, onde desempenhou várias funções, portanto, ocupou posições de destaque. Em 2012, abandonou o Partido do Galo Negro para fundar a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE. A coligação participou nas eleições de 2012, obteve um resultado que conduziu ao Parlamento 8 deputados, que neste momento defendem as cores políticas daquela coligação. Muito recentemente fez o segundo congresso da coligação Casa CE, onde foi reeleito como presidente da coligação. É o nosso convidado. Boa noite, Dr. Abel Chivuco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Paulo Julião e José Rodrigues. É um prazer ver-vos e agradecer à TPA. Já fazia uns largos anos sem passar por aqui. Significa que estamos a ter evolução. Exato. Ainda bem que está aqui. Aproveito também para saudar o Zé Rodrigues, que faz-me companhia todas, sempre que há esse programa, de 15 em 15 dias. Zé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, Boa os noite. últimos 15 dias foram... Tranquilos. Nosso convidado, tal como fiz referência, é o presidente da Casa CE, Dr. Abel Chivuco, a quem começo por perguntar, no seu discurso de abertura do Congresso, do segundo Congresso, entre várias questões que o senhor disse, na moção que apresentou, apresentou-se como uma alternativa. E a minha pergunta é, o senhor pensa que... o que é que faz o senhor pensar que é a alternativa válida para este país? Primeiro, saudar os angolanos, os telespectadores por todo o país. Também referir que, por ironia da sorte ou do destino, hoje é dia 26. E foi a dia 26 de setembro de 1960 que houve o primeiro debate televisivo das presidenciais americanas entre John F. Kennedy e Richard Nixon. E acontece que hoje estamos aqui também em debate, e há hoje também o debate entre o Trump e a Hillary Clinton. Mas a nossa é uma entrevista, não é? Mas eu quero esperar que a TPA também é um grande desafio. Programe também debates quando estivermos nas eleições de 2017 com todos os candidatos. Estarão a contribuir para o esclarecimento dos cidadãos, estarão a criar a abertura que é necessária para o espaço democrático e que isso possa acontecer. Seguramente haverá debates. Talvez, esperamos que sim. Importa talvez realçar como é que vejo o ano de 2016. Estamos ainda no fim do ano, faltam 3 meses, portanto mais um trimestre, mas já consumimos quase 3/4 do ano. E 2016 foi, em primeiro lugar, um ano difícil para a maioria dos angolanos. Primeiro, pela suposta crise, que em certa medida tem como gênese a redução dos preços do petróleo, mas que na base está a nossa incapacidade de gestão e, sobretudo, os problemas ligados com a qualidade governativa. Tivemos há dias no Congresso do MPLA o presidente Eduardo dos Santos, que afirmou, reconhecendo que, de facto, temos um governo onde a grande parte dos governantes... Mas nós vamos ter a oportunidade de desenvolver isso. Portanto, correto. Nós queríamos que primeiro nos explicasse porque é que se considera uma alternativa válida. É exatamente por causa de como Angola está. Na verdade, o presidente Eduardo dos Santos reconheceu que nós temos governantes que são falsos empresários e que roubam. E que o presidente já tinha reconhecido numa reunião do Comitê Central do MPLA, que ele próprio é que promoveu a teoria da acumulação primitiva da capital. E é o que fez com que hoje temos uma cultura de assambarcamento, de corrupção, que contribuiu enormemente para a crise que estamos a viver. Mas a consequência principal é o sofrimento das pessoas, porque houve o agravamento da pobreza, praticamente os custos de vida subiram, duplicaram, triplicaram, o poder de compra dos salários dos cidadãos baixou, houve erosão. Por exemplo, um professor
que há um ano ganhava 200 mil kwanzas. Por favor, esses 200 mil kwanzas valiam, por exemplo, $2.000. Mas esses 200 mil kwanzas hoje valem menos de $500 Exato. para o mesmo produto. É só um segundo. Nós vamos certamente falar sobre isso, sobre a situação económica do país. Vamos ouvir as suas opiniões, mas eu acho que devemos ser um pouco mais objetivos quando estamos aqui. A pergunta do meu colega foi exatamente o que é que lhe leva a pensar que pode ser a alternativa para este país? É por causa da situação atual do país, a pobreza do cidadão. Na verdade, número 2, hoje a classe média, na verdade, está a ser praticamente reduzida à condição de pobreza. E o senhor vai resolver isto? A classe média está a ser reduzida à condição de pobreza. E quais são as soluções que o senhor apresenta? Vida, um enfermeiro que ganhava 150 mil kwanzas. Hoje isso vale menos de $300. Mas doutor Abel, está identificado o problema? Qual é o agravamento dos custos de vida, na verdade, com a erosão dos salários, com o problema do desemprego, porque a crise criou muitas falências de empresas e projetos, que levaram muitos jovens, particularmente os jovens, à falência, não é verdade? E tudo isso está a levar a um quadro de incerteza e dúvida. As pessoas hoje têm outra vez dúvida sobre o futuro. Bem, mas o problema está identificado. A nossa questão é qual é a solução? Não é verdade? Pobreza, e o nosso problema é o cidadão. Nós só fazemos política por causa do cidadão. Doutor Abel, nós vamos às soluções, vamos às suas opiniões sobre isso. Pronto, nós perguntávamos do princípio o que é que leva o senhor a pensar que é alternativa para o país. E mais do que apresentar os problemas conforme os apresenta de forma nua e crua, nós queríamos que apresentasse proposta. É exatamente isso que eu vou fazer. Porque é que o senhor é a alternativa? Mas, na verdade, fazer política como um médico. Primeiro faz a constatação da condição do paciente, depois faz o diagnóstico, depois é que faz a receita. Você não passa a receita ao paciente sem entender o quadro do paciente. Mas esse diagnóstico e a constatação já tem sido feita. Em 2016, durante este ano de 2016... O senhor movimenta-se muito pelo eleitorado, mas já tem feito essa constatação. Vamos fazer a explicação. Durante o ano de 2016 tivemos essa situação de dificuldade. Os cidadãos ficaram com a vida mais difícil. Em segundo lugar, este ano de 2016 também lançamos as bases para o projeto eleitoral que será no próximo ano, não é verdade? Em primeiro lugar, foi a dimensão da legislação, não é verdade? Tivemos que aprovar no Parlamento as várias dimensões legislativas, com algumas lacunas, é por isso que temos hoje essa diferença sobre a legalidade ou não legalidade do MAT fazer o registro eleitoral. Nós conseguimos que não. Mas há outras lacunas também do processo eleitoral, em termos legislativos, que penso que precisamos de suprir, não é verdade? Particularmente os prazos, particularmente o apuramento municipal, mas demos um passo. Também fizemos este ano de 2016 a normalização da Comissão Nacional Eleitoral, porque não estava normalizada. Nós pertencemos à Assembleia Nacional desde 2012, só este ano de 2016 é que entramos e teve que se fazer a reconfiguração. Neste momento, o que é importante é que o CNE também assuma todas as suas responsabilidades e prerrogativas. Também, este ano, iniciamos o registro eleitoral. São as soluções são as questões do ano. Para a resolução da crise. Iniciamos o registro eleitoral, esperamos que corra bem, fazemos o apelo a todos os cidadãos para que participem. É um dever cívico, na verdade, e é um direito. É um direito, e por isso queremos que os cidadãos façam. 2016 nós estamos a pedir. Agora vou explicar porque é que eu considero que sou alternativo. Estamos a perceber que o senhor tem uma agenda de tarefas. Sim, mas o senhor acaba sempre por dar um passo à frente, não respondendo exatamente aquilo que nós colocamos. E eu vou lhe responder agora. Já expliquei que o país não está bem. Lançamos o processo eleitoral. Neste momento tivemos um quadro também dinâmico do ponto de vista partidário. Tivemos o Congresso da UNITA primeiro. Não vou comentar sobre o Congresso dos outros partidos. Tivemos depois o Congresso do MPLA, na verdade, também não vou comentar, e nós tivemos o nosso Congresso. O nosso Congresso visou 3 dimensões fundamentais. Primeira, preparação eleitoral. Criar o entusiasmo dos membros que vieram de todo o país, ouvir a percepção que têm sobre a perspectiva e a expectativa do eleitorado, dos cidadãos, na verdade, animar e estabelecer uma estratégia eleitoral clara. Criamos o Gabinete Técnico Eleitoral, na verdade, que a partir de agora termina a fase de análise, de sondagens, de levantamentos e passa a fase de pensamento e produzir estratégias. É o Gabinete Técnico Eleitoral, que é coordenado pelo vice-presidente Manel Fernandes, na verdade. Também, durante este período, fizemos a criação da Comissão Nacional
de capacitação e angariamento de fundos, que é presidida pelo companheiro Carlos Pinho, que foi candidato, porque são precisos recursos. Mas até que ainda não disse quais são as soluções. Terceiro, está a enumerar as tarefas que foram feitas pelo partido, mas ainda não disse quais são. Fizemos também durante o partido a criação da comissão de atualização do nosso programa. Tá bem, porque doutor, isso faz parte das agora diz-nos quais são as soluções. Quais são as soluções? Não me perguntaram. Perguntaram-me por que eu acho que a casa é alternativa. Já respondeu isso. E então, estou a lhe dizer, e fez uma incursão pela crise que o país está a viver. Né? Nós saímos e nós queríamos saber quais são as soluções que a casa tem. Nós saímos desse congresso com a casa como a verdadeira alternativa para a governação de Angola. E vou explicar. Sim, o que é que a casa vai fazer? Saímos deste governo também com um partido efetivamente nacional. Nós estamos em todos os municípios, todas as comunas, nas aldeias, em todo o território nacional. Vocês são um partido nacional? Correspondendo até... Mas a casa é um partido? Com o próprio mosaico. Somos uma força política. Força política. Com implantação nacional certo, e correspondendo com a natureza daquilo que Angola é. Angola é um país africano, é um país cristão, é um país multiétnico, multirracial e multicultural. E isso está tudo englobado naquilo que a casa é hoje. A casa é a força política mais criativa e inovadora. Grande parte dos processos políticos que vão sendo desenvolvidos neste momento, neste país, pelas várias forças políticas, são criatividade da casa. E, aliás, viu-se o modelo em que fizemos o Congresso é completamente diferente. Está-se a referir? Quarto, nós somos a força política mais democrática. Não. Somos a força política com mais crescimento. Somos a força política predileta da juventude. Somos a força política com visão moderna, progressista e realista. Sim, mas quais são os projetos que a Casa apresentou e que acha que são inovadores, que estão a modificar agora a vida política do país? Primeiro, nós queremos que os cidadãos percebam por que Angola precisa de mudança. Por quê? Poderia não precisar. Por que é que precisa de mudança? Porque nós queremos protagonizar uma mudança pacífica, ordeira, inclusiva e positiva. Na verdade, porque nem sempre a mudança tem esta natureza. Por que tem que ser pacífica? Tem que ser feita dentro dos marcos da Constituição da República de Angola. Sim, mas o senhor tem que apresentar propostas claras que não está a apresentar aqui. Eu estou a dizer, primeiro é preciso explicar por que queremos mudança, e este quadro. Muito tempo e depois queremos também explicar, de um lado, queremos mudança pacífica, ordeira, inclusiva. Inclusiva significa que todo angolano deve se rever nessa mudança. E, por outro lado, também positiva, mas também queremos propor um novo modelo de governação, filosofia governativa diferente, patriótica, competente, de honestidade e de legalidade. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Doutor Abel Chivucuco. Primeiro é para implementarmos as 10 premissas de governação que nós apresentamos durante o Congresso. Doutor Abel Chivucuco. 10 premissas. E agora posso vos explicar as 10 premissas. Não. Quero que lhe pergunte, porque nós vamos falar dos 10 princípios. Eu acho que precisamos de cumprir uma agenda de entrevista. E penso que o senhor trouxe tudo escrito e pronto, está a discorrer por tudo. Eu acho que dentro de uma hora o senhor consome isto tudo. O que queremos perguntar, e portanto este programa foi um pouco pensado nessa perspectiva. Primeiro, vamos falar da Casa CE. Da Casa CE que realizou um congresso. E nós temos aqui questões muito concretas. Quem foram os militantes que participaram no Congresso da KCE? Portanto, a questão da transformação da KCE em partido político foi discutida nas bases partidárias ou foi uma decisão tomada do topo à base? Os líderes decidiram. É preciso perceber a gênese do surgimento da casa. Certo. Portanto, durante o ano de 2011, eu tive vários amigos, conhecidos, pessoas influentes da sociedade que foram discutindo comigo a necessidade de protagonizar uma nova organização política para Angola. Criação de um partido político. Criação de uma força política para Angola. E eu fui ouvindo, fui sugerindo, fui auscultando e analisando. Em dezembro de 2011, eu tirei um período sabático para analisar, para conceber e para estruturar. Terminado esse período, que sabático foi mais, de um lado, para estruturar como é que seria essa força política, e número 2, para definir a modalidade com que eu ia conseguir os recursos para fazer essa força política. E em dezembro, depois do período sabático, eu comuniquei a vários atores que estava disponível
e pronto para entrarmos numa nova onda. Foi assim que nós organizamos uma equipa técnica. Durante 2 meses fizeram negociações. E dessas negociações saiu o acordo de princípios das partes integrantes. Esse acordo claramente já estabelecia, no seu artigo 3º, as partes entendem que a Casa terá duração ilimitada, podendo ser convertida em partido político depois das eleições gerais de 2012, independentemente do resultado eleitoral que venha a ser obtido pela coligação. O que significa, não é uma coisa que surge assim, de repente, é um processo pensado, estruturado, analisado. Quando fizemos o primeiro congresso extraordinário, nós aprovamos os estatutos da Casa como coligação e o documento foi entregue e remetido ao Tribunal Constitucional e reza no seu número 3, mais uma vez. Portanto, não é uma coisa que surgiu do nada. A Casa constitui-se por tempo indeterminado e deverá transformar-se em partido político até antes do 2º Congresso Ordinário, que terá lugar em abril de 2016. Pois, mas a pergunta é se essas premissas foram discutidas com as bases partidárias que compõem a Casa. Posto isso... Portanto, os partidos que compõem a coligação discutiram esses princípios na base? É só ouvirem. Posto isso, os quatro partidos, cada um fez o seu congresso, sob responsabilidade material da Casa Sé, como coligação. Cada um, PPA, PADA, Palma, PMCA, fizeram os seus congressos nos anos 2014 e 2015. Nesses congressos dos partidos, porque a maioria dos membros e dirigentes da Casa não são dos partidos, a maioria esmagadora. Portanto, fizeram os seus congressos, aprovaram e confirmaram o princípio acordado nos acordos constitutivos e nos estatutos. E fizeram as suas resoluções, enviaram ao Tribunal Constitucional. Neste momento, o Tribunal Constitucional é depositário desses documentos e o Tribunal Constitucional fez as respectivas anotações. Anotações significa reconhecimento e aceitação. Depois disso, nós tivemos reunião informal com o próprio Tribunal Constitucional. Não é verdade? E eu fui pessoalmente com o companheiro Alexandre Sebastião e vários outros. E o Tribunal fez-nos as recomendações do que é que teríamos que completar para o processo. E uma das recomendações foi, tal como reza nos estatutos, fazer o Congresso Extraordinário. E nesse Congresso Extraordinário, na verdade, que foi só para confirmar tudo o que foi decidido desde 2012, o Congresso teve a composição múltipla. Todos os partidos que são parte da coligação tiveram cotas. Além disso, tivemos cotas por inerência daqueles que são os membros dos órgãos de direção da Casa Sé. Participação no Congresso. Participação no Congresso. Somos a força política mais democrática, mais estruturada, e por que há exatamente um membro que participa nessa discussão, na coligação, que opõe-se publicamente a transformação da Casa em Erro da interpretação vosso. Erro da interpretação. Não, mas ele já o fez por mais de uma vez. Falta de estudo e falta de entendimento. Ele já fez por mais de uma vez. Nunca disse que está contra. Mesmo se forem a ver os documentos que estão no Tribunal Constitucional, não diz que está contra. Ele diz que tem dúvida se é execuível. Porque nós pusemos condicionantes. O processo de transformação exige, número 1, manutenção da sigla. Não seria inteligência da nossa parte, seria ingenuidade. E nós não somos ingênuos. Nós somos patriotas, queremos servir Angola, queremos servir o cidadão. Seria ingenuidade, agora, a um ano das eleições, mudar a sigla. Seria sigla da Casa Sé. Seria ingênuo alterarmos, na verdade, o quadro estatutário. Seria ingênuo perdermos o património. Seria ingênuo perdermos a titularidade, na verdade, tanto do grupo parlamentar como os recursos do Orçamento Geral do Estado. Temos essa noção. E por isso é que eu acho que o papel do Alexandre Sebastião André até é positivo. Ele não diz que está, ele faz alerta. Será que vamos conseguir? O que nós estamos a dizer que é execuível, sim senhor, porque tem rescaldo na Constituição. Doutora Abel, eu queria perguntar-lhe, como é que fica a questão do património, portanto, dos partidos políticos coligados? Estamos a falar de bandeiras, dos estatutos. Esse património, as sedes, como é que ficam? É exatamente isso que vem na lei constitucional. O problema é que as pessoas não gostam de estudar. Sim, queremos saber de si, por favor. A lei constitucional diz, no artigo 17º,
número 4. Os partidos políticos têm, portanto, não é este artigo, deixem-me ver, portanto, a lei, não é a lei constitucional, a lei dos partidos políticos, portanto, é clara nisso também. A lei dos partidos políticos estabelece claramente que o princípio para a transformação chama-se fusão. E está aqui no artigo 34º, número 2. A fusão, a incorporação e a cisão reguladas pelos estatutos aplicam-se em casos omissos com as necessárias admissões às normas sobre a matéria relativas às sociedades comerciais. Portanto, a fusão elimina a identidade dos partidos. A fusão de partidos elimina a identidade dos partidos. pela lei das sociedades comerciais. E nós tivemos aqui um exemplo recentemente. Do ponto de vista houve ideológico, a fusão entre o Banco Milênio e o Banco Atlântico. Os dois bancos não perderam a sua identidade, mantiveram, na verdade, a própria nomenclatura, Banco Milênio Atlântico. Não perderam o património, não perderam os seus órgãos de direção. Não, mas se nós falarmos, a regra é a mesma, aplica-se aos partidos e aplica-se às sociedades comerciais. Quando falo em património, eu falo também em termos de ideologias. Ideologias, os partidos têm ideologias. Eu perguntava ao Sr. Abel Chivuco se, do ponto de vista ideológico, os partidos estão muito próximos, os partidos coligados, e qual será a ideologia da Casa Partido? É suposto que quando há coligações, cada partido que faz parte da coligação tem uma visão ideológica própria, porque é uma identidade própria. E às vezes E nós, como coligação, estabelecemos uma plataforma de princípios. É aquilo que nós chamamos os 20 compromissos da Casa Sé para com os cidadãos. Mas a pergunta é em relação ao partido. Pronto, transformado a coligação em partido. Como é qual é a sua definição? Qual a sua matriz ideológica? Qual seria a sua matriz ideológica? Isso já vem regulado nos próprios estatutos que já estabeleciam que a Casa Sé é uma organização política de centro-esquerda, enquanto somos coligação. Portanto, isso já está regulado. Enquanto coligação. Enquanto somos coligação. Não partido. E, obviamente, todo esse património... Estamos a falar enquanto partido. Todo esse património vai transitar para a nova entidade, que será Casa. Não é verdade? O que o Alexandre está a fazer é um gesto positivo em democracia. Está a alertar. Meus amigos, será que vai dar? Será que vamos conseguir? E é bastante bom que assim seja. E como é que vocês chegam ao Congresso? Como é que se chegam ao Congresso com estas dúvidas? Será que vai dar? É tecnicamente normal, na verdade, que haja dicotomia, que haja diferença de opiniões. E é salutar, na verdade, porque há um ditado que diz que a humanidade deve o progresso àqueles que discordaram, àqueles que duvidaram. A humanidade não deve o progresso àqueles que dizem sempre sim, 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 como acontece em alguns partidos aqui. Nós não temos abertura, não é verdade? Temos essa abertura e é positivo que haja esses alertas, mas também temos ciência suficiente para fazer o entendimento de todo o quadro legislativo angolano e temos a abertura suficiente porque estamos a tratar com o próprio Tribunal Constitucional. O senhor chegou a dizer, tranquila. O senhor chegou a dizer, taxativamente assim, quem não concorda pode sair da casa. O senhor disse isso quando foi solicitado a fazer um comentário em relação à questão do Alexandre André. O senhor disse quem não concorda que vai para a rua. Como é que justifica essa resposta? Mais uma vez, não, eu ouvi o senhor. Primeiro, neste momento, nós não temos nenhuma discordância. Pois. E os documentos estão no Tribunal Constitucional. Pois, mas aí há uma contradição, desculpa, mas, doutor, há uma contradição. Então, como é que um partido, o doutor Alexandre Sebastião é presidente de um partido que subscreveu um documento que está no Tribunal Constitucional? Que, segundo as suas palavras, como é que um subscritor de um documento onde aceita o princípio da transformação da casa numa coligação para um partido, a quando da sua criação, portanto, de acordo com como rezam os documentos, hoje apresenta dúvidas? Bom, significa, isso não podem perguntar a mim. Eu acho apenas que o espírito de dúvida é salutar e é positivo. E como viram, acordo de princípios das partes depois da subscrição de um documento que está no tribunal. É normal, é humano. É normal, é humano, não é verdade? Ter dúvidas, ter sugestões, e é positivo. E é isso que faz a Casa uma força política grande, extraordinária, criativa e inovadora. E estão aqui as assinaturas de todos. Estão aqui de todos e que inclui a transformação. Como é que pensa... Hoje... Não, apesar de... Portanto, está tudo legal...
os partidos políticos, os líderes políticos, têm agendas pessoais, por isso é que são políticos, têm agendas políticas pessoais. Os partidos coligados, naturalmente, que têm as suas agendas pessoais, políticas, ambições até políticas pessoais. Como é que acomodou esses interesses, essas agendas pessoais dentro da necessidade da criação do partido? Como é que essas agendas estão acomodadas? Em função do quadro mental diferente. Há aqueles que fazem política, na verdade, porque apenas querem o poder. Há aqueles que fazem política porque querem proventos materiais. Nós não. Nós estamos na política por causa do cidadão angolano. Não quer por poder? Causa da condição da Angola. Mas não quer para poder? Para servir. O poder não pode ser visto como um fim em si próprio. O poder tem que ser uma plataforma para realizar uma obra. Nascem, os partidos quando nascem para um fim, e o fim é o poder. Estamos a fazer política porque o nosso fim não é o poder, o fim é Angola, são os angolanos. O que nos interessa são os angolanos. Já tivemos a experiência de que só querem o poder, ficam 37 anos... O senhor, quando saiu no final do Congresso, o senhor dizia que vai ser poder em 2013, ou vai fazer parte do poder, quer dizer que o fim é o poder. O fim não é o poder. O poder é apenas uma plataforma, é só um instrumento para se fazer uma obra. E a obra é o bem-estar da pessoa humana. Os angolanos, essas mamás que sofrem, a juventude que não tem emprego, os empresários que têm as empresas falidas, esses é que são o nosso propósito. É por isso que nós temos... Como é que vai acomodar os interesses pessoais desses líderes dos partidos políticos coligados agora? Sim, interesses legítimos. Concordamos no princípio de que nós queremos servir. Nós não queremos fazer política por fazer política, queremos servir os angolanos. Porque, afinal, política é um serviço público, não é servir-se a si próprio. É por isso que nós temos essa cultura em que os governantes pensam que política é para servirem-se e, quando são governantes, a primeira coisa que faz um governador da província, chega na província, tira as empresas do antigo governador, mete as suas empresas e é negócio consigo próprio. Está muito errado. Qual é a sua agenda política pessoal? Servir os angolanos. Particularmente os meus irmãos, de que forma é que os jovens, atingir a plataforma de governação para poder servir os angolanos. Servir os angolanos e fazer o quê? Quer dizer que o fim continua a ser o poder. Não é o poder. Vocês é que gostam do poder. Nós não, gostamos de servir os angolanos, o cidadão. Pensem, comecem a pensar nos angolanos. Os jornalistas não gostam do poder. Há um ditado que diz, seria fundamental que quando estás num determinado patamar, ponha-se no lugar daqueles que não estão. Portanto, nós temos que nos pôr no lugar daqueles que sofrem os angolanos. Pensem nos angolanos, esses jovens que não têm emprego, que precisam de emprego, não têm escola, precisam da escola, as crianças que estão fora do sistema de ensino. Esses é que têm que ser o nosso problema, não é o poder. O que é que me interessa o poder? Se não for os angolanos... O senhor disse... Se não chegar ao poder. É uma questão lógica, e de entendimento, e de reflexão. O poder é apenas uma plataforma para uma obra. Porque há aqueles que o poder é um fim em si próprio. Estão lá só para mandar, não pensam nos angolanos. Estão lá para servir-se, enriquecer os familiares, enriquecer os amigos, etc. Nós não. Comigo não será assim. Mas, doutor, nós temos um propósito. O propósito é os angolanos. Esses angolanos que eu estive a dizer, que este ano sofreram muito. Pensemos nesses nossos irmãos. Passam a vida a comer lambula, não têm outras opções. Essas crianças que não têm pequeno almoço, não têm jantar. Essas pessoas é que têm que ser o nosso problema. Doutor Chibucuco, há dias esteve um encontro com os taxistas. Conversou com taxistas, ouviu os problemas, as preocupações dos taxistas. Se o senhor fosse poder ou tivesse, no quadro da tal plataforma, a possibilidade de resolver o problema dos taxistas, primeiro, como resolveria esse problema dos taxistas e como resolveria o problema, por exemplo, da mobilidade urbana? Os países, as nações, não se fazem assim pensando no taxista. É uma forma holística, não é verdade? Porque se quiser... Pensemos, por exemplo, Luanda. Eu não acredito que se resolva Luanda investindo em Luanda. Neste momento, gastamos 80% dos recursos do país em Luanda. E Luanda está completamente desgovernável. Faz-se Luanda fazendo o país. E é por isso que nós apresentamos
10 premissas para a governação, 10 premissas para a saída de crise, 10 premissas para a realização do angolano. E se quiser, eu vos digo... Mas não, as 10 premissas foram públicas e nós tivemos acesso às 10 premissas. Por exemplo, há uma série de propostas nas premissas que também o senhor vai poder explicar. Sobretudo, falou do modelo econômico que vai adotar, se for o governo, falou de uma série de situações ligadas, por exemplo, ligadas à economia, não só à economia, mas ligada a outras áreas da vida humana. Nós vamos poder falar sobre isso. Mas o que nós gostaríamos de perguntar ao Dr. Abel, vamos para um intervalo, o que nós gostaríamos de perguntar é exatamente... nos seus pronunciamentos, o senhor é crítico, bastante crítico em relação à governação. E exatamente o que é que o senhor resolveria? Que mudanças nós teríamos num governo de Abel Chivucovuco? Mas mudanças objetivas. E uma resposta telegráfica, porque estamos próximos do intervalo. Depende da área que quiserem. Nós temos uma agenda global para a governação. Estamos com uma crise económica, por exemplo. Agenda sobre a transformação da crise, perguntando quais seriam as suas soluções para se ultrapassar, por exemplo, o momento da crise que nós estamos a viver. Felizmente nós... Só que o doutor não quis responder, portanto, preferiu apresentar as premissas da casa. Depende do que querem ouvir, eu estou disponível. Em primeiro lugar, nós fomos os primeiros que, em reunião do Conselho da República, apresentamos um memorando ao Presidente da República, com ideias concretas sobre como nós devemos contribuir, ajudar o governo. Porque a nossa filosofia é, se o governo fizer bem, quem melhora são os angolanos, também é do nosso interesse. Apresentamos esse documento. Depois disso, fizemos a conferência do COACUAC, onde apresentamos as 10 premissas. Sim. As 10 premissas para a saída da crise. Apresentamos também no COACUAC. Apresentamos na Conferência Internacional de Chatham House. E eu posso vos dizer aqui as 10 premissas de forma sucinta e concreta. Já não temos tempo, vamos ter que deixar isso para depois do intervalo, que agora temos mesmo que partir para o intervalo. Aqui há a ideia, há um projeto para Angola e os angolanos podem ter confiança. Em 2017, a Casa Sé está pronta para governar de forma patriótica, positiva vai ter e competente. Tempo para dizer isso na segunda parte do nosso programa. Por enquanto, vamos para um curto intervalo. Temos compromissos publicitários. Voltamos para a segunda parte deste programa, a grande entrevista. Hoje o nosso convidado é o Dr. Abel Chivucovuco, presidente da Casa Sé. Até já. Mais uma vez, boa noite. Estamos de regresso para a segunda parte do programa A Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é o presidente da Casa CE, o Dr. Abel Chivucovuco, com quem já estivemos a falar na primeira parte deste programa, portanto, da questão interna da Casa, essa polémica questão da transformação da Casa em partido político. Já estivemos aqui a refletir com o não é polémica, é muito pacífica, clara e pacífica entre aspas, né? Pacífica a partir do momento em que tem um membro da Casa que publicamente apresenta algumas dúvidas, portanto, não passa a não ser uma questão pacífica. Mas a segunda parte do nosso programa, portanto, vamos mais para questões do país e porque o senhor estava a falar muito das premissas que apresentou no segundo congresso da Casa. Uma das premissas das 10 premissas que o senhor apresentou, há uma onde a Casa defende uma economia de mercado e diz que o Estado terá um papel regulador quando necessário, e nós queríamos perguntar quando é que o senhor acha que o Estado deve ter um papel regulador numa economia? Ou de intervenção. Primeiro, é preciso entender que o primeiro elemento que é necessário, no nosso caso concreto, é clarificação do sistema econômico. Qual é o nosso sistema econômico? É o sistema de economia de mercado ou ainda com reminiscências da economia de planificação central? Porque neste momento temos as duas coisas. Sim, a proposta da Casa qual é? A nossa proposta é clarificação do sistema econômico para ser economia de mercado. Ponto. O Estado para de fazer lojas, essas coisas que faliram, dos popalazes, nossos supers, tudo faliu, não é verdade? Porque o Estado não pode ter vocação comercial. O Estado é mau gestor em termos comerciais, portanto não pode. Tivemos agora o problema das 63 fábricas feitas na Zona Econômica Especial, que foi o Estado, através da Sonangol, que fez, tudo faliu. Neste momento está-se a fazer uma suposta privatização. Pois, mas a Casa como é que faria? Precisávamos de saber
Como é que foi feita essa privatização? Ou distribuíram entre pares, não é verdade? Porque a privatização pressupõe a minha pergunta é qual é a proposta concreta da Casa em relação a isso? Para nós é clarificação, economia de mercado, na verdade, e livre iniciativa do cidadão. Primeira medida para sair da crise. Segunda medida, reduzir o papel do Estado na economia, praticamente nos setores do comércio, da indústria, da agricultura, serviços financeiros. O Estado não tem nada a fazer isso. Mas o senhor diz que o Estado deve intervir quando necessário. O Estado deve intervir quando necessário em setores estratégicos, por exemplo, energéticos, setores, por exemplo, do aprovisionamento da água aos cidadãos, não é verdade? Portanto, isso também são questões ligadas a áreas fundamentais da vida do cidadão. Mas não a vender fuba, a vender panelas, essas coisas, não não por ali. Tivemos agora essa história do papagro. Foi um desperdício total de recursos. Compraram-se caminhões, fizeram-se armazéns, etc. E viu-se, no fundo, não funcionou. Aldrabou-se o cidadão. Não é correto. Terceira medida. Precisamos de despolitizar a economia, despartidarizar a economia, porque não se faz diversificação da economia com os membros do partido no poder. Faz-se com todos os cidadãos, todos os dias e em cada nível, não é verdade? Quarta medida, é preciso assumir de forma concreta e efetiva a estratégia de diversificação. E faz-se como? Primeiro, estabelecer prioridades. Não é andar só assim. Sim, qual seria a sua estratégia em termos de diversificação da economia? Tem que começar pela agricultura. E a agricultura familiar. Não é verdade? A agricultura familiar é que é o suporte fundamental, não é verdade? Para podermos atingir a autossuficiência alimentar. Precisamos de potenciar as iniciativas. E o que é que há de diferente, portanto, no que se faz agora? O que se faz agora? Sim, em relação a eu já expliquei isso uma vez. Quais são os espaços geográficos de maior propensão para a agricultura no país? Quais são as províncias? É preciso identificar essas províncias. Número 2, é preciso ver, essas províncias ainda têm essa vocação ou já não têm essa vocação? Terceiro, os assuntos objetivos. Por exemplo, o Planalto Central. Os solos estão cansados. O que é que vamos fazer para a correção dos solos? Que tipo de cultivo para determinada área e para determinado tempo? Portanto, é preciso estratégia. E neste momento, desculpe, portanto, está com linhas gerais. Eu gostaria que não fôssemos muito para linhas gerais, porque é muito teórico. Ok, vamos exatamente naqueles pontos que foca diversificação da economia é preciso estabelecer prioridades. Número 2. Potenciar as iniciativas de todos os cidadãos. Não é escolher aquele tem acesso ao crédito, aquele não tem acesso, aquele tem acesso, aquele não tem acesso. Criação de estruturas técnicas provinciais para ajudar os cidadãos. Como é que funcionaria a banca? Como é que funcionaria a banca? Do tempo do ERA, tempo colonial, havia uma coisa chamada Extensão Rural de Angola. O que é que faziam? Aconselhamento técnico. Informar quando é que os cidadãos deveriam começar a sachar, como é que deveriam fazer a fertilização, que tipo de cultivos, melhoramento de sementes, etc. Portanto, não se faz assim vai ser uma estratégia assim. Portanto, é preciso a proteção fiscal da produção nacional. Na verdade, para que a produção nacional, que é nascente, não tenha a concorrência desleal da importação, que é feita pelos mesmos governantes que fazem as políticas de diversificação. E é por isso que falha. Porque o mesmo que está a dizer vamos diversificar é o mesmo que manda vir os contentores de cebola, de batata, etc. Portanto, tem interesses antagônicos. Portanto, é preciso acabar com isso. É preciso criar mecanismos de crédito e melhoramento dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos projetos. É preciso melhorar. O que é que faria neste caso? Concretamente, o que é que faria para melhorar? Primeiro, já disse, infelizmente nós temos um sistema bancário e sistema financeiro excessivamente politizados. Quando as pessoas apresentam os projetos, vão ver aqui, há centenas de angolanos que apresentam os seus projetos, mas depois lhe pedem o cartão partidário. Não tem cartão partidário, o projeto não passa. Mas isso não funciona com toda a gente. Por exemplo, o senhor nunca foi à banca? Como? Pessoalmente nunca foi à banca? Eu tenho um quadro diferente. Qual é o seu quadro? Tenho um quadro de relação humana com as pessoas, não é verdade? Portanto, tenho amigos na banca, tenho amigos lá fora. Vale-se da amizade para vale-se dos amigos? Eu não peço créditos aqui. Pede créditos estrangeiros? Aqui, portanto, encontro fórmulas alternativas, porque aqui somos bloqueados. Portanto, o seu dinheiro vem de fora? O que eu estou a dizer, há fórmulas diferenciadas para o cidadão. Por exemplo, eu entendo que grande parte dos angolanos... O seu dinheiro vem de fora? Pessoal, para percebermos como é que funciona esta questão do cartão, né?
Aqui nos bancos, se você tiver um projeto, como é que é o sistema, por exemplo, do Angola Invest? Faz um projeto, o projeto vai para um banco comercial. O banco comercial avalia e o banco comercial manda para o projeto Angola Invest. Que o Angola Invest é que vai determinar se é autorizado o crédito ou não. E na maioria dos casos, porque nós temos ainda os comitês de especialidade dos banqueiros do MPLA, comitê de especialidade dos empresários do MPLA. É preciso ser membro do comitê de especialidade. Pessoalmente, como é que tem conseguido? O senhor tem empreendimento, não tem? Portanto, eu sou, como disseram, nasci no Bailundo e cresci no Caxiungo. Sou filho de professora, mas que ao mesmo tempo era em part-time agricultor de vulto, não é verdade? E aprendi na vida que só colhe quem semeia. Quem não semeia, não colhe. Sim, mas isso é um conselho aos empreendedores. Número 2, nem sempre as coisas acontecem na nossa vida quando queremos e como queremos. É preciso dedicação, é preciso perseverança, mas, sobretudo, muita paciência. E é preciso ter capacidade de saber crescer. O que significa, grande parte daqueles que hoje conseguem aguentar as suas famílias, a sua vida, o que é que fazem? Ou são pequenos comerciantes que vão na China, traz um contentor, traz aquilo e vende, ou são pessoas que estão no Xinguara, no Bié, ou estão no Caluquembe, ou estão na Vila Nova e fazem batata e vendem. Ou são pessoas que conseguiram construir uma casa aqui, construir uma casa no Benfica, etc. E aluga. Pronto, simples como isso. Mas eu fiz uma pergunta direta. Eu estou a perguntar assim. Eu coloco-me exatamente nesse meio dessas pessoas. Não, eu chamo os desenrascados. Mas como é que desenrascou? Como é que desenrascou? Eu também preciso de ter essa fórmula, porque talvez se calhar precisaria de desenrascar-me. Como é que o senhor desenrascou-se? É só ser humilde, na verdade. Eu comprei uma casinha minha no Alvalade, obsoleta, em 1997. Na verdade, arranjei as minhas pequenas poupanças que trouxe dos Estados Unidos, fiz a primeira reparação. Depois decidi o meu anexo construir outra casa. Levei 2 anos a construir, aluguei a Embaixada da África do Sul. Depois eu próprio mudei para o anexo e fiz a terceira remodelação da minha casa. É paciência e, sobretudo, visão. Não, o senhor acabou... Não, o senhor disse... O que significa, grande parte dos angolanos é assim que vão vivendo. O senhor disse... Com iniciativa, o senhor acaba de dizer... com determinação, mas, sobretudo, com muita paciência. Desculpa, o senhor acabou de dizer aqui, taxativamente, que o seu dinheiro vem do estrangeiro. Portanto, não foi muito na perspectiva de que alugou uma casa, alugou um anexo. O que eu disse taxativamente que o meu dinheiro vem do estrangeiro. Eu tenho um quadro diferente. Não, sim, tenho um quadro de relações, eu queria aprofundar isso. O senhor é um líder político, é um líder que, nos seus discursos, nas suas intervenções, defende muito o patriotismo. E eu faço-lhe uma pergunta aqui tão direta e o senhor me diz que o seu dinheiro vem do estrangeiro. Não disse que o dinheiro... Vocês sabem que eu vivi lá. Eu vivi nos Estados Unidos. E que tem amigos no estrangeiro que lhe dão dinheiro. Vivi lá, não há estrangeiro que dá dinheiro nenhum. Isso é ilusão, é ignorância. O senhor acaba de dizer que tem amigos no estrangeiro. Eu tenho relações e faço consultoria, ajudo os empresários angolanos que não conhecem o mundo, para conhecerem o mundo, para facilitar. Tranquilamente como isso. Grande parte dos angolanos vivem assim na luta do dia a dia. Só os governantes é que, como roubam, como disse o Presidente da República, usam o erário público. Mas nós o que nos interessa é cuidar do angolano, pensar no angolano e fazer o melhor para o angolano. Bom, vamos voltar para questões do país. No seu projeto também o senhor propõe uma reforma constitucional que assenta no modelo do Estado unitário, mas atribuindo à Cabinda um estatuto de autonomia regional no âmbito do Estado angolano. Concretamente, como seria essa autonomia? Primeiro, nós dissemos que nós defendemos um Estado unitário politicamente descentralizado. É diferente do atual Estado unitário. Um atual unitário politicamente descentralizado consegue, na verdade, para um país como o nosso, grande, diversificado, encontrar fórmulas de realização das várias entidades que fazem parte do país. Portanto, pode-se muito bem encontrar um modelo, por exemplo, como o da África do Sul. É um Estado unitário, mas politicamente descentralizado. E é por isso que vamos ver que há diversificação de países, há diversificação de partidos que governam as várias regiões. Exato. Nós podemos adotar este modelo descentralizado, vai realizar também as entidades específicas regionais, e isso pode se atribuir e deve se atribuir também
a Cabinda, para que não façamos da Cabinda um problema de conflitualidade permanente. Sim, mas de a falta autonomia de para a diálogo. Cabinda sentaria em quê? Portanto, seria uma autonomia Que tipo de financeira? autonomia? Que tipo de autonomia? Uma autonomia preciso financeira? encontrar- não. Autonomia... É preciso- a Cabinda teria autonomia de relações preciso encontrar um internacionais? modelo Qual é o em que, modelo? Em Cabinda, os cabindas votem o seu governo. Governo para as questões de caráter local. Na verdade, de caráter local. É preciso que haja Seria uma autarquia grande. um modelo de impostos e de taxas que faça com que a governação local tenha recursos para fazer essa governação. Mas um modelo também que Cabinda Está ficaria pensando numa autarquia. no âmbito do Estado angolano, em que questões de defesa e política externa são do âmbito nacional. E simplesmente como isso. Sim, mas esse modelo que acabou de referir não difere muito de uma autarquia. Difere muito bem. Pode ser como uma região autônoma como é a Madeira, como é os Açores, não é autarquia. Tão simples. Por que é que nós não queremos, por que é que estamos bloqueados? Não queremos pensar, não queremos criatividade. Pensamos só usar as armas contra os nossos irmãos. Temos que ter criatividade, temos que pensar, temos que imaginar e encontrar alternativas que realizem a pessoa humana e ao mesmo tempo façam um país Acha que estão a ser viável. usadas armas contra irmãos de Cabinda? Bom, em Cabinda ainda existem focos e que é desnecessário. Por quê? Já não chega a experiência que tivemos em Angola, por que não evoluímos? Na verdade, portanto, o que temos que encontrar é um país onde fazemos uma reforma constitucional consagra um Estado unitário, mas quando o senhor politicamente descentralizado, Dr. e Abel ao mesmo tempo também encontramos uma reforma do sistema político. Dr. Abel, quando diz desconcentração e encontrarmos separação de poderes interdependentes. Quando o Dr. Abel diz que temos que fazer de Cabinda aquilo que se fez em Angola, está a admitir que a Cabinda não é Angola. Disse que a Cabinda siga o exemplo de Angola. É uma província de Angola, mas só os ingênuos ou só os ignorantes é que não conseguem pensar que Cabinda tem especificidades, não tem continuidade territorial. Na verdade, tem uma especificidade, tem especificidades culturais, tem o sentimento dos cabindas, temos que respeitar o sentimento dos cabindas e encontrar fórmulas, na verdade, que tanto garantam que Cabinda continua de Angola, mas que seja uma província com características específicas que realizem o nosso irmão angolano de Cabinda. O senhor prometeu uma revolução social no quadro do combate à fome. E disse que ainda é preciso identificar os tais setores-chave para essa sua revolução social. Tem já identificado esses setores? A natureza humana estabeleceu uma hierarquia de necessidades. A pessoa humana tem hierarquia de necessidades. E uma das questões fundamentais é nós conseguirmos imediatamente, a curto prazo, resolver as necessidades de primeiro grau. E quais são as necessidades de primeiro grau? Primeiro, segurança. Os nossos concidadãos nos bairros das grandes cidades têm que viver em segurança, não podem ser expostos à criminalidade. Quem não tem segurança não tem paz. Como é que pensa resolver essa questão da segurança? Como é que pensa resolver a questão da segurança do cidadão? A fome. Sim, no primeiro item, como é que pensa resolver a questão da segurança? Urbanização. Não faz segurança sem urbanização, na verdade, urbanização. Estruturação dos poderes locais, autônomos, que estão em ligação com o cidadão, para escutarem o cidadão, perceberem as ansiedades, expectativas e esperanças do cidadão. Urbanizar todos os bairros do país? Órgãos de segurança próximos do cidadão e que trabalham com os seus irmãos que são os cidadãos. Está bem, doutor Abel, mas a urbanização seria está-se a referir, quando fala em urbanização, está a falar dos grandes centros ou está a falar do país? No espaço urbano é urbanização. Mas no espaço rural é só melhoramento das condições de vivência das pessoas, que têm os mesmos direitos que as pessoas que vivem nas cidades. Portanto, primeiro é segurança. Segundo, acabar com a fome. A fome. Hoje, em pleno século XXI, termos mais gente que vive a fome, não é correto. Sim, terceiro, problema da água. São necessidades primárias. Quarto, a saúde. Essas são necessidades primárias. Mas a questão da fome, nós já falamos há bocadinho. Depois temos qual é a fórmula? Continua a ser a agricultura? Como? A questão da fome. Mas a comida vem de onde? Pois. É a agricultura. Sim, mas estamos a falar da agricultura, sobretudo, priorizar. Quando fala da agricultura, está a falar do projeto de programas estruturantes. Agricultura isso não é para acabar de um dia para o outro. Mas é preciso ter ambição. Nós todos queremos sempre adiar que não, isso aqui nós não conseguimos. Falta de ambição, não tem propósito. Isso está errado. Nós temos que ter ambição para Angola.
Angola é forte, é rica, tem potencialidade, mas não vale nada ter potencial com cidadãos pobres. É preciso resolver os problemas de primeiro grau. Segurança, fome, água, saúde. E depois passar para as questões de segundo grau. Habitação condigna, energia, educação, ocupação produtiva. Porque a resolução das pessoas passa por trabalho, trabalho que dá salário, salário que cria consumo, consumo que faz investimento. Muito bem, vamos agora se não falar houver essa cadeia, ponto por dificilmente ponto. se Tá sai. bem, doutor, vamos falar ponto por ponto. Falou um bocadinho da habitação. Nós sabemos que as cidades do litoral, principalmente, foram muito pressionadas, fruto do conflito que o país viveu. Portanto, estamos a referir de Luanda, Benguela, são cidades que estão a ser muito pressionadas e que receberam um fluxo migratório muito grande. Esse problema da habitação é um problema que se coloca em todo o país, mas particularmente nas cidades do litoral. Como é que resolveria o problema da habitação no litoral? Nas cidades, principalmente nas cidades do litoral? São vários níveis. Primeiro, comece por legalizar aqueles que já têm as casas deles. É patrimônio, é riqueza. E neste momento o Estado é o que mais atrapalha o cidadão, não legaliza. Segundo, encontrar um modelo de urbanização que providencia aos cidadãos terrenos com documento. Com documento. E nós, o nosso governo, pelo menos aqui em Luanda, mostrou completamente incapaz de conter a progressão caótica da cidade. Como é que você vai querer urbanizar as áreas antigas, desorganizadas, mas permite o crescimento caótico da cidade? Portanto, é uma falha completa. Terceiro, uma filosofia política de materiais de construção acessíveis. A terra tem que ser acessível, os materiais de construção têm que ser acessíveis. Na verdade, facilitar os cidadãos terem as suas documentação desses terrenos para que possam construir eles próprios em função do padrão social que eles quiserem. Os cidadãos têm capacidade de construir? E os cidadãos que não têm capacidade de construir, qual seria a sua política? Se você política? der emprego às pessoas têm capacidade de construir. Se você criar oportunidades para as pessoas fazerem os seus pequenos negócios, têm capacidade de construir. Vocês que pensam que os angolanos não são capazes, os angolanos são capazes. E é preciso ter fé, ter confiança que os angolanos, eles conseguem. O importante é o Estado que promove a criatividade, a capacidade e a engenhosidade do angolano. Eu já vi governantes, quando houve essa avalanche dos chineses, eu já vi governantes que diziam que os angolanos não gostam de trabalhar. Senti-me humilhado. Dizer que os angolanos não gostam de trabalhar, e é um governante, e é isso que justifica mandar vir milhares de chineses. Mas esses angolanos é que fizeram Angola durante o tempo colonial. Como é que agora não foi o marxismo-leninismo, o partido que tiraram do cidadão a ética do trabalho. É preciso reconstruir isso, devolvendo confiança ao cidadão, dando incentivos para fazer com que esse angolano cuide da sua vida. Porque esta ideia de que o Estado é que tem que vir te fazer, isto é comunismo. É confiar nos angolanos, dar oportunidades, dar incentivos, dar trabalho aos jovens, dar escola, dar oportunidades. É preciso termos alguma regra, não é? Para quando se conversa. Vocês são dois, eu sou um, tenho que não, a questão não se coloca a esse nível. Percebi que além dos ouvintes também precisam de ser esclarecidos. A questão não se coloca a esse nível. E uma parte, o doutor, quando fala para a imprensa, tem alguma aversão com a imprensa, diz, vocês gostam, nós somos a imprensa. Portanto, é preciso, às vezes, dar um pouco de distância às coisas. Doutor Abel Chivuco, nós estamos praticamente a caminho do fim deste programa. Há uma imagem que circulou nas redes sociais de um momento em que você está a conversar descontraídamente com o presidente Eduardo dos Santos, e essa imagem conseguiu transmitir na sociedade um certo alento, um certo sentimento de harmonia. Sentiu o impacto dessa imagem? Bom, penso que é só falta mais uma vez de conhecimento. Tirando a reunião de Badolite, eu estive em todos os encontros do falecido presidente da UNITA com o presidente da República. Estamos a falar de novos contextos. Vou explicar porquê do atual contexto. Assim. Estamos a falar do atual contexto. Em todos os encontros, desde os acordos de Bicesse, as reuniões aqui em Luanda, Lusaka, Franceville, Libreville. O que significa há um histórico de relação humana, na verdade. Claro, mas estive em algumas reuniões do atual presidente da UNITA com o presidente da República. E eu penso que nós não podemos construir um país
baseando a relação humana da inimizade. Não, eu posso ter diferença com alguém, mas ter relação humana normal. Doutora Abel Chivuco-Vuco, eu fiz uma pergunta. Que repercussão teve aquela imagem, aquela forma de lidar com o Presidente, essa relação de amizade? Que repercussão teve? Ninguém condenou o facto. Eu não estou a dizer que e coloquei-o num contexto mais recente. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Isso tem sido cultivado. Estou a lhe dar um exemplo. Aí, nos anos 95, 96, eu fui enviado para representar a UNITA na tomada de posse do presidente Sampaio, em Portugal. E no ato da apresentação, convidaram-me para um jantar na Embaixada de Angola. Não é verdade? E havia algum problema? Eu fui para o jantar na Embaixada. O senhor é angolano? Porque é que isso não é fora do comum. E eu fui para um jantar na Embaixada com o meu colega da UNITA, o Rui Oliveira, e fomos lá. Como vínhamos da conferência de Franceville, onde tínhamos estado com o Presidente da República, tivemos conversa afável ali, os dois de pé, no jantar, na verdade, e o Presidente a explicar que, Abel, agora concordamos muitas coisas lá em Franceville, agora vamos voltar, então, e tem um ditado que ele usa muito, vamos falar menos e trabalhar mais. Portanto, é relação humana normal e saudável, nós temos que cultivar isso, para podermos construir não há cinismo nessa relação? Do meu lado, não. Eu não consigo ser cínico, sou pessoa muito aberta, muito clara, muito transparente, mas sobretudo porque o meu comprometimento é com Angola, com os angolanos, e por isso sou aquilo que eu sou. Mas é o senhor que mais ataca, inclusive, a família do Presidente. Eu não ataco a família do Presidente, nem o Presidente, ataco as práticas. Não, mas... Ataco as práticas, ataco as políticas, ataco as coisas que não estão corretas. Acha que politicamente é correto atingir famílias diretamente? Eu não atingo família de ninguém. E no seu discurso o senhor fala diretamente disso? Eu não atingo família de ninguém. Eu só digo que o Presidente da República disse na reunião do Congresso que há governantes que roubam. Não fui eu que o disse, é o Presidente. E eu só estou a repetir. Não é verdade? Confirmando que, de facto, o Presidente fez um bom serviço explicando isso. Só que falta o passo de dizer quem são esses? Para que depois esses sejam perante a Justiça, mas do ponto de vista ético, o senhor já atacou diretamente as filhas do Presidente. Estou a perguntar-lhe, do ponto de vista ético, acha correto, acha politicamente... Não, o senhor várias vezes faz acusações diretas. Isso é só interpretação. Não é interpretação. O que eu digo os discursos existem, eles... A minha filosofia é a seguinte, é preciso encorajar a riqueza em Angola. É preciso encorajar. Porque o país tem que ser feito por pessoas que têm recursos. O país não é uma coisa abstrata. O país é o somatório da realização dos sonhos dos seus cidadãos. Fulano queria fazer um prédio, conseguiu. Fulano queria fazer uma companhia de autocarros, conseguiu. Fulano queria fazer... Isto é que é o país. A única coisa que eu defendo, na verdade, e penso que o Presidente concorda comigo, porque ele próprio disse que há gatunos, há os que roubam, o que eu concordo com ele, que sim, mas isso seja feito com trabalho. O Presidente disse que há empresários falsos que fazem negociatas e que depois levam os dinheiros lá fora com as comissões, com as empresas internacionais. Depois disse, palavra ipsis verbi, roubam. Não fui eu que o disse. E eu concordo muito com o Presidente, que de fato... Agora, o que é preciso é corrigir, não é verdade? Porque os recursos são de todos os angolanos. E afinal, o que é governação? Os governantes são meros gestores temporários dos recursos de todos os angolanos, em nome dos angolanos, para benefício dos angolanos. A governação tem que ser para benefício dos angolanos. Não pode ser para benefício dos governantes. O senhor esteve recentemente nos Estados Unidos, esteve em França, passou por Londres, Portugal. Acha que a política angolana... Já só faltam 5 minutos. Acha que a política angolana passa por esses capitais? O estar nos Estados Unidos não pressupõe necessariamente que a política angolana passa por esses países. Não significa necessariamente. Mas também nós não devemos nos fechar na nossa pequenez. É preciso estarmos abertos ao mundo, entender as grandes coisas que se fazem. Porque senão vamos ficar sempre pequenos. Temos que ficar grandes, pensar uma Angola grande que realiza os angolanos, para os angolanos serem um fator de realização da governação. Se calhar a pergunta do meu colega poderia ser reforçada desta forma. O senhor, quando esteve na Inglaterra, em Londres, por exemplo, participou num debate sobre Angola, onde o senhor foi convidado, portanto, a explicar o atual momento
que o país atravessa, portanto, numa mesa redonda. A questão é, essas capitais ocidentais, portanto, olham para Angola com uma visão realista do que se passa neste país? A visão realista tem que ser nós próprios a projetarmos, não é verdade? Eu fui convidado para ir fazer uma palestra. Infelizmente, até houve uma equipa do governo de Angola que veio assistir à palestra. E foi bom, não é verdade? E fiz a apresentação das 10 premissas para a saída da crise. E que essas 10 premissas que eu falei lá, já entreguei no Conselho da República, ao Presidente da República. Portanto, não é nada novo. Não é verdade? Já apresentei publicamente aos angolanos aqui na conferência de Cacoaco. Portanto, não é novidade. Não é verdade? Sim, mas por outro lado, muito das premissas que apresentou no Congresso. Hoje, com a globalização, nós não podemos nos ver separados do resto do mundo. Fazemos parte do mundo. Não é verdade? Precisamos nós compreender as motivações do mundo para podermos melhor nos defender, mas ao mesmo tempo também termos capacidade de explicar, sem tabus. E neste momento, como é que Angola está no mundo? Como é que Angola está no mundo? Se Angola estivesse bem, não nos cortavam os dólares, não acha? Cortaram os dólares porque o país não tem credibilidade. Na verdade, o sistema financeiro demonstrou falta de credibilidade. Se Angola estivesse bem, na verdade, não teríamos tido esse episódio, manda vir Fundo Monetário Internacional, quando o Fundo Monetário veio ver as coisas, sai, porque hoje a grande parte das agências internacionais, por exemplo, dizem que no espaço de 2002 a 2012, na verdade, foram desviados quase 100 mil milhões de dólares. Mas relações internacionais não são apenas isso. O que eu estou a dizer... Angola tem um protagonismo em África, eu acho que o Dr. Abel até gosta de falar muito pouco disso. Eu perguntava-lhe qual é a contribuição que Angola tem dado para os processos particularmente em África. Aqui na região dos Grandes Sim, Lagos. Senhor. Como é que nós queremos que o mundo olhe para nós? O mundo olha para nós como um país que vai intervir, que vai fazer coisas, ou o mundo olha para nós como um país onde os angolanos vivem bem, trabalham, têm emprego, têm bom salário, têm boas casas, têm boa alimentação? Eu prefiro um país assim, não é verdade? Uma Suíça que não tem projeção no mundo, mas os suecos vivem bem, não é verdade? A Suíça não tem projeção no mundo? Tem projeção, mas não essa projeção de ir resolver os problemas dos outros. Então resolvamos ainda nós aqui, esqueçamos o resto. Passamos com que o angolano viva bem e o mundo nos admira porque os angolanos vivem bem. Mas se o senhor tiver governo, vai estar preocupado com as relações externas da Angola. A minha preocupação fundamental são os angolanos. Eu não vou fazer isso que fizemos de ir pagar o salário, o orçamento geral do Estado da Guiné-Bissau, quando nós temos aqui ruas com lama, com mas o senhor acaba de dizer a menos de 5 minutos que nós não podemos estar fechados ao mundo. Não ficamos fechados, mas preocupemos-nos com o angolano. Claro. E o mundo nos admira pela qualidade de vida dos angolanos. Para o mundo vale a pena tentar ir viver Angola porque os angolanos vivem bem. Já não temos tempo e eu não queria terminar essa entrevista sem lhe fazer uma pergunta. O senhor, repetidas vezes, disse no Congresso e nas intervenções públicas que tem feito que em 2017 vai ser governo ou parte do governo. E eu queria pegar nessa última parte do governo, quer dizer que admite que uma outra força possa ganhar, que não seja a casa. Admite coligações? Neste momento, nós temos uma plataforma de trabalho conjunto com todos os partidos da oposição. Todas as terças-feiras e quintas-feiras reúnem. Quem representa a casa nesse grupo de trabalho é o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho. A UNITA é representada pelo Adalberto Costa Júnior. A FNLA pelo Lucas Ngonda. E o PRS pelo Benedito Nacional. O que é que estamos a fazer? É trabalharmos conjuntamente para fazermos com que em 2017 tenhamos eleições o mais livres, justas e transparentes. Se afinal eu estou a trabalhar com estes, não posso fazer governo com eles depois. Também posso. E se a força deles não for suficiente para fazer o governo? Primeiro é que nós vamos crescer extraordinariamente no país. E eu espero que os faria governo com o MPLA? Não é verdade? Faria governo com o MPLA? Este governo, como é hoje, antipatriótico, corrupto e insensível, não faria. Mas se houver um MPLA diferente, que pensa no angolano, pensa no cidadão,
Por que não vou querer uma coisa boa para É os uma angolanos? possibilidade. É uma possibilidade, por que não? Mas essa ideia permanente de que vai ser governo ou parte do governo em 2017, caso não for, não estará a preparar mentalmente o seu eleitorado a não aceitar os resultados? A teoria de não aceitar os resultados Nós não eleitorais? fazemos empiricamente as coisas, nós fazemos com ciência. Política hoje também é ciência. Quando nós criamos a casa, diziam que isso não vai a lado nenhum. Quando nós conseguimos que ela fosse legalizada, nós iríamos conseguir recolher as assinaturas para... Conseguimos. E nós já estamos a fazer as coisas com ciência. É por isso que tivemos, desde 2013 até aqui, uma estratégia de 4 pontos. Na verdade, crescimento, transformação, consolidação, afirmação. Neste momento isso terminou. Mas a ciência lhe permite, doutor, a ciência lhe permite sair de 8 deputados para 100 e poucos que lhe permitem formar o governo? Por que não? Só não sonha quem não quer. Mas também não chega ao sonho. É preciso saber sonhar, é preciso dedicação, é preciso perseverança, é preciso ter fé em si próprio, acreditar. Se você não acredita em si, por que as outras pessoas vão acreditar em si? Na verdade, é preciso ter perseverança. E é isso que faz com que os angolanos e não precisa de crescer passo a passo? É possível... Se eu tiver que crescer passo a passo, vou crescer passo a passo. Mas se eu tiver que dar saltos de gigante, também vou dar os saltos de gigante. Ninguém acreditava que em 2017, 2012, nós conseguiríamos a afirmação no país. E conseguimos em 4 meses. É uma questão de matemática. Se em 4 meses de 0 ficamos número 3, em 5 anos, de número 3, passamos para número 1. Por que não? Doutor Alberto Vucu, não temos mais tempo. Zé, não temos mais tempo. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. Vamos ter programas como este, certamente, ao longo desse período que nos vai conduzir até as próximas eleições. Como um ator político ativo, portanto, há de estar aqui mais vezes, certamente. Será com muito prazer. Nós agradecemos a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Obrigado. Zé, mais uma vez, boa noite. Obrigado. Até daqui a 15 dias. Obrigado. Aos telespectadores, despeço-me com promessa de voltarmos daqui a 15 dias com mais uma grande entrevista. Até lá, a continuação de boa noite. Obrigado. Obrigado.